Olá, doutores, tudo bem? Vamos continuar nossos estudos, né, de direito processual civil. Agora a gente vai falar de prazo. Bom, falando do prazo, o que é o prazo? O que a gente pode entender como prazo? O prazo nada mais é do que um lapso temporal, ou seja, o intervalo de tempo que é dado para uma das partes ou até mesmo dos auxiliares da justiça para realizarem um determinado ato processual, tá bom? Então nós temos aí esse conceito. Bom, os prazos eles são divididos em prazos legais e prazos judiciais. O que são os prazos legais? Os prazos legais são aqueles determinados pela lei. E quais são os prazos judiciais? Aqueles que não estão determinados pela lei e o juiz de ofício determina esse prazo. Ou ele pode até alterar o prazo a pedido da própria parte. Vamos imaginar o seguinte: eu tenho um prazo, o prazo normal para contestação. Prazo normal para contestação é de 15 dias. Vamos imaginar que essa contestação ela seja de um processo no qual tenha muitos documentos, mas muitos documentos mesmo. Havendo uma quantidade muito grande de documentos, eu posso, claro que vou justificar para o magistrado que eu preciso de mais prazo e ele pode deferir ou não. Vamos imaginar que esse magistrado ele defira uma alteração de prazo, me conceda aí mais 5 dias. E a partir do momento que ele faz essa alteração, será considerado um prazo judicial. Olha uma outra situação que é um pouco mais comum do que numa contestação. Vamos imaginar que eu tenho um inventário em andamento. Eu fui lá, peticionei, fiz a abertura, pedi a abertura desse inventário. Depois da abertura do inventário, eu tenho prazo de 20 dias para fazer as primeiras declarações. Só que no momento de levantar toda a documentação para fazer essas primeiras declarações, descobriu-se que tem um imóvel que pertence ao Decujus, mas que a matrícula não está regularizada e depende da expedição de um formal de partilha de um imóvel que ele recebeu de herança, ou seja, não tem como ficar pronto no prazo determinado pela lei. Eu posso peticionar e pedir para o juiz uma dilação desse prazo. Tá? Então, os prazos podem ser classificados em prazos legais e prazos judiciais. Os legais, os impostos pela lei, os judiciais são os fixados pelo magistrado. Esses mesmos prazos, eles podem também ser classificados em prazos dilatórios e peremptórios. O que são prazos dilatórios? Prazos dilatórios são esses prazos que eu pedi uma dilação. O próprio nome já entrega pra gente, né? Já nos dá essa dica. Ou seja, eu pedi para que esse prazo fosse estendido, que esse prazo fosse dilatado, ou seja, o prazo ficou maior. Logo, e o juiz, lembra aquele pedido do inventário que eu acabei de falar para vocês? O magistrado foi lá e fez a dilação desse prazo. Logo, esse prazo, além de um prazo judicial, ele também pode ser classificado como um prazo dilatório. Agora, o que é um prazo peremptório? Peremptório, ó, não tem discussão. O prazo é esse, não cabe mais discussão. Vamos imaginar que aquele prazo da contestação, o prazo da contestação ele é legal, é um prazo legal, o prazo legal é de 15 dias. Pensa que eu até fiz um pedido de dilação de prazo, o magistrado recusou, enfim. O meu prazo então será de 15 dias, é o prazo peremptório. Ou eu faço em 15 dias, ou o meu prazo, não é? Precluiu, ou seja, eu perdi o direito. Houve a preclusão do meu direito de contestar, tá bom? Por isso essa divisão de prazo dilatório e de prazo peremptório, tá bom? Ainda falando de prazos, não é? Os prazos, eles estão previstos
lá, olha, da comunicação dos atos, calma, que eu estou localizando os prazos. Olha lá, prazos, artigo 218 do Código de Processo Civil. Olha lá. O artigo 218 do CPC. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. Ou seja, nós estamos falando especificamente aí de prazos legais, ok? Agora, olha o parágrafo 1º. Quando a lei for omissa, o juiz determinará o prazo em consideração à complexidade do ato. Então vamos imaginar que o juiz entende que esse ato é muito simples. Ele vai lá e dá um prazo em horas, 48 horas. Ele pode fazer isso? Pode. Olha, imagina que o magistrado entende que é um caso mais complexo, que a situação é mais complexa, que precisa de um prazo maior. Ele pode, de ofício, ceder esse prazo maior? Sim, de acordo com o seu entendimento, sim. É o que diz o parágrafo 1º do artigo 218, tá? Aí, olha lá, parágrafo 2º do 218. Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as intimações somente obrigarão o comparecimento após decorrido 48 horas. Ou seja, houve uma intimação. O que é uma intimação? É uma comunicação de um ato processual. Lembra? A gente já falou isso no nosso vídeo anterior. Essa comunicação do ato processual, se o juiz não deu nenhum prazo, é que na prática, normalmente, ele vai determinar um prazo para a gente, tá bom? Se ele não determinar nenhum prazo para essa intimação, o prazo deverá ocorrer após 48 horas. Só obriga as partes após 48 horas. Agora, vamos imaginar uma outra situação. Se o juiz pede para eu apresentar o rol de testemunhas. Ele pede para eu apresentar o rol de testemunhas do meu processo, mas ele não diz em quanto tempo. Olha o que fala o artigo 218, parágrafo 3º do CPC. Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 dias o prazo para a prática do ato processual a cargo da parte. Então, se o magistrado não deixou nenhum prazo para um ato processual determinado, o meu prazo será de 5 dias, ok? Certinho? Agora, uma coisa importante, uma inovação do CPC de 2015, principalmente para os advogados, não é? Antes os prazos eram contados em dias corridos. Com o CPC de 2015, os prazos passam a ser contados em dias úteis. Olha o que traz para a gente o artigo 319. Na contagem de prazo em dias estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente, de novo, somente dias úteis, graças a Deus. Nossa, mas por que isso? Porque pensa bem, se nós tivéssemos uma publicação, lembra que o prazo para embargos de declaração, que é um dos prazos mais curtos que nós temos no nosso CPC, ele é de apenas 5 dias. Vamos imaginar que essa publicação saia na quinta-feira. Se ela vai sair na quinta-feira, exclui o primeiro dia e inclui o último, certo? Então, eu não conto a quinta, começo a contar meu prazo na sexta. Então, conto sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Pensa que é um final de semana onde na segunda é final de semana de feriado prolongado. Não importava, meu prazo é comentar na sexta. Então, eu contar sexta, sábado, domingo, segunda, na terça. Meu prazo venceria na terça, de qualquer jeito. Agora, imaginando esse prazo prolongado, eu contaria a sexta, certo? Aí eu pularia o sábado, pularia o domingo e pularia a segunda desse feriado. Então, eu contaria sexta, terça, quarta, quinta e sexta, ou seja, teria uma semana. Olha que diferença que dá, principalmente para prazos muito curtos, por isso uma importância
a importância disso e o quanto isso ajudou os advogados. Aí eu sou obrigada a defender a categoria. Olha, nós temos a suspensão dos prazos, que também é importante para nós advogados, né? Principalmente para nós advogados. Por quê? É como se fosse, abre aspas, e pelo amor de Deus, de novo aspas, como se fosse o nosso período de férias. Por quê? Porque os prazos ficam suspensos, ou seja, os prazos ficam lá, paradinhos. É como se eles estivessem brincando de estátua, pararam, todos os prazos pararam. Ainda que estivesse em andamento a contagem do prazo, eles param. Olha o que diz o artigo 220 do CPC. Suspende-se os prazos no curso processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive, ou seja, 20 de dezembro, para tudo, suspende, o meu prazo volta a contar só depois do dia 20 de janeiro. Se é inclusive, vai contar só no dia 21. Então vamos imaginar, eu tenho um prazo para contestação de 15 dias. Esse prazo começou a contar no dia 18 de dezembro. Não vamos pensar em dia útil e não. Pensa que é no meio da semana, e que dia 18 é uma terça-feira. Publicou no dia 17, no dia 18 começou a contar meu prazo de 15 dias. Aí na terça, então eu conto dia 18, dia 19, dia 20. Dia 20 os prazos estão suspensos, então teve 2 dias. Depois do dia 21 é que eu darei continuidade. Então, se passaram-se 2 dias, ainda eu tenho 13 dias, certo? Já que eu vou apresentar essa contestação. O prazo para contestação são de 15 dias. Aí, a partir do dia 21 de janeiro, eu começo a contar. O terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia, até chegar no 15º dia. Tá bom? Então, essa suspensão do prazo. Mas isso não significa que durante a suspensão do prazo não haja trabalho do magistrado, que não tenha andamento processual. Andamento processual pode até existir. E se eu quiser peticionar nesse ínterim, posso peticionar? Eu até posso peticionar, só que o prazo não estará contando, ok? Uma outra coisa, nós não podemos confundir recesso forense com suspensão de prazo. São dois institutos diferentes, tá bom? A suspensão do prazo é essa, abre aspas, férias do advogado, onde os prazos ficam todos suspensos e não correm. Posso peticionar nesse intervalo? Posso peticionar, não tem problema nenhum. Agora, o recesso forense é quando para o fórum. Isso, o fórum para, ninguém mais trabalha, só se for situação de urgência, emergência, em caso de flagrante, tá bom? Em situação que precisa de uma tutela de urgência, olha, um plano, por exemplo, o plano de saúde não quer autorizar uma cirurgia de um segurado, não quer autorizar uma internação, enfim. Se for muito urgente, nós temos lá os magistrados plantonistas, os membros do Ministério Público que estarão de plantão e os empregados do Judiciário que estarão em esquema de plantão só para casos de urgência e emergência, tá bom? Agora, no recesso, que é do dia 20 de dezembro ao dia 6 de janeiro, aí para tudo, tá? Nem o magistrado vai trabalhar, ninguém vai trabalhar, tudo para, exceto nos casos de urgência. É importante nós lembrarmos disso, certinho? Um outro ponto importante, falando ainda de suspensão de prazo. Olha, o artigo 221. Suspende-se o curso do prazo por obstáculo criado em detrimento da parte ou qualquer das hipóteses do artigo 313 do CPC. Devendo o prazo ser restituído por tempo igual ao que faltava para sua complementação. Parágrafo único.
Suspendem-se os prazos durante a execução de programa instituído pelo Poder Judiciário para promover a autocomposição, incumbindo ao tribunal especificar com antecedência a duração dos trabalhos. Aqui o parágrafo único está dizendo para a gente daquelas semanas de conciliação. Já deve ter visto, com certeza já deve ter ouvido falar. Olha, semana da conciliação no juizado especial, semana da conciliação da justiça da vara de família e sucessões. Então, nesse caso, fica suspenso. Mas também o caput traz lá pra gente as hipóteses do 313. 313 traz até uma hipótese mórbida lá pra gente. Vamos dar uma olhada? Olha lá, artigo 313, da suspensão do processo. Aqui, na verdade, vai suspender o processo, não suspende prazo, suspende o processo. Olha lá, pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer uma das partes, de seu representante legal ou de seu procurador. Então, de repente, olha lá, uma das partes faleceu. Se uma das partes faleceu, não é? Esse processo vai ter a suspensão. Pela perda da capacidade processual, ou seja, aquela pessoa era apta para os atos da vida civil, agora ela não está mais apta para os atos da vida civil, vai ficar suspenso. E aí, de qualquer das partes. Pela capacidade processual de qualquer das partes e de seu representante legal. Pensa que o representante legal... a mãe era o representante legal do menor. Essa mãe sofreu um acidente, ela está em coma, está interditada porque ela não consegue manifestar suas vontades. Alguém vai ter que substituir a genitora nesse processo, então por isso que existe essa suspensão. Ou de seu procurador, seja pela morte do procurador, o advogado foi lá e faleceu, seja porque esse advogado teve sua OAB cassada e não pode mais advogar, tá bom? Vai ter um prazo para que essa pessoa vá lá e contrate um outro advogado. Pela convenção das partes, ou seja, vamos imaginar que eu tenho lá uma lide e estamos em tratativas. Tem um prazo para apresentar contestação, mas nós estamos em tratativas, muito provavelmente vamos entrar num acordo. Então, se as partes estiverem de acordo, pode sim peticionar para o magistrado, ele vai ter que aceitar esse pedido das partes, tá bom? Pela arguição de impedimento ou suspeição. Lembra quando nós estudamos a respeito do juiz? Nós vimos que em algumas situações o juiz ele pode ser impedido ou suspeito. Havendo a suspeição pela arguição, ou seja, opa, calma aí, houve o pedido dizendo, olha, o magistrado ele é impedido ou ele é suspeito para tudo até se solucionar se ele realmente é suspeito ou impedido, certinho? E pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas. O que é esse incidente de resolução de demandas repetitivas? Eu tenho uma situação onde existem muitas, mas muitas ações iguais, não é? Na verdade, semelhantes, porque a causa de pedir, o pedido é o mesmo, as partes são diferentes. Um exemplo que eu uso clássico, porque eu tenho um caso assim. É uma situação onde o Estado de São Paulo criou uma lei contratando soldados voluntários. Isso. Havia essa contratação de soldados, um processo, na verdade é um processo seletivo para soldados voluntários. Então esse soldado, se ele era voluntário, ele não tinha, o trabalho voluntário não pressupõe, não tem salário, não tem a remuneração, por isso é um trabalho voluntário. Só que o Estado fez isso, na verdade, para mitigar direitos trabalhistas dessas pessoas. E o que aconteceu? Essas pessoas podiam ficar por até 2 anos. Depois que essas pessoas saíam, elas começaram a entrar com ação. Só que você imagina, no estado de São Paulo inteiro, a quantidade de ações que tinham com o mesmo objeto. Então, se tornou uma demanda repetitiva. No final das contas, o que o Tribunal de Justiça fez? Analisou um caso só. Como a causa de pedir e o pedido é o mesmo,
essa decisão aproveitou-se para todas as outras decisões, não é? E nesse caso em específico, realmente foi reconhecido os direitos trabalhistas desses policiais e eles têm o direito, sim, de receber esses direitos trabalhistas. Foi isso que ficou decidido. Então, uma mesma decisão se aproveita para as outras. Mas mesmo assim, esse tempo, esse lapso temporal para a decisão suspendeu todos os processos, ou seja, não houve contagem de prazo nessa época. O processo ficou lá paradinho, estátua. Desculpa. Ficou lá paradinho, esperando a solução dessa demanda repetitiva. Nesse caso aí, deu 1 ano e quase 2 anos, mais ou menos, quase 2 anos. Aí sim teve quando saiu a decisão, se aplicou para esse caso, enfim, agora estamos lá em fase de execução, tentando receber do Estado, tá bom? Certinho? Então a gente falou de suspensão, deixa eu só conferir aqui a minha colinha para ver tudo que nós falamos. Falamos da contagem do prazo, sim, falamos do recesso forense, isso. Tá, falamos de tudo. Uma coisa só que eu quero lembrar com vocês é o seguinte, em relação aos atos processuais, não é? Nós precisamos lembrar do artigo 212, ó. Os atos processuais serão realizados em dias úteis das 6 às 20 horas. Essa é a regra geral, tá bom? Mas nós temos aí, os parágrafos trazem algumas exceções, olha lá. Serão concluídos após as 20 horas atos iniciados antes, quando o adiamento prejudicar a diligência ou causar grave dano. Vamos imaginar, o juiz está lá fazendo uma audiência, tem várias testemunhas para serem ouvidas e por qualquer motivo a pauta de audiências foi atrasando. E o juiz entendeu que era melhor não redesignar essa audiência. Por quê? Porque várias testemunhas são de fora da comarca e elas se dispuseram a vir. Então ele entendeu que seria importante, que adiar seria prejudicial, porque ia atrasar muito o processo, porque ia ter que expedir várias precatórias, enfim. Pode continuar? Sim, ele não pode se iniciar após as 20 horas, mas continuar existe sim essa possibilidade, tá bom? Olha lá, parágrafo 2º do 212. Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias forense, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido nesse artigo, não é? Observado o disposto na Constituição. Ou seja, pode fazer fora de horário? Sim, desde que haja uma necessidade comprovada, em caso de flagrante, em caso onde a pessoa estiver correndo perigo, enfim. Algumas situações existe essa possibilidade do ato processual ser feito fora do horário. Pensa aí, a pessoa não é localizada em dias úteis. Por quê? Porque ela sai para trabalhar às 4 da manhã e chega em casa às 11h30 da noite. Não vai conseguir localizar essa pessoa, vai localizá-la só no final de semana? Então, vai poder ser feito num dia não útil a citação, a intimação? Sim, poderá ser feito num dia não útil. Tá bom? E o parágrafo 3º do 212, quando o ato tiver praticado por meio de petição em autos não eletrônicos, essa deverá ser protocolada no horário de funcionamento do fórum ou tribunal, conforme disposto na lei da organização judiciária. Olha, o fórum ele fica aberto até às 19 horas. Se o meu processo é físico, eu tenho que fazer o protocolo da petição física, eu tenho que ir lá levar a minha petição para fazer o protocolo. Se eu tenho que levar a minha petição para fazer o protocolo, na verdade, estou até com uma aqui, ó, que era para fazer um protocolo. Ups. Olha lá, tinha que fazer o protocolo desse processo físico. O que eu faço? Eu tenho que é um processo que é de 2006. Eu tenho que ir lá e fazer o protocolo no cartório.
Então, o processo eletrônico eu posso fazer até as 23h59. Agora, no caso de processo físico, que eu tenho que levar a petição física, o que vai acontecer? Eu estou limitada até as 19 horas. Certinho, senhores? Então, peço que os senhores leiam os artigos a respeito dos prazos, não é? Até para aquela velha observação que eu sempre faço, para nós não ficarmos lendo todos os artigos aqui. E aí eu estarei disponível para sanar as dúvidas dos senhores, ok? Lembre de complementar sua leitura dos artigos com a doutrina, certinho? Até mais, bons estudos!